Shalom, povo de Deus! Deus abençoe a sua vida, sua casa e que Ele te encha de paz. Ore comigo, curve a sua fronte e vamos falar com o Pai. Deus, Tu és o Deus de vitória, Tu és o Deus poderoso, como diz a canção, varão de guerra. A minha vitória vem do Senhor, a vitória do seu povo vem do Senhor. Do Senhor é a vitória. Obrigado. Então, Senhor, em Ti somos mais que vencedores. Nos faz perceber isso. No Senhor somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é
Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Meu amado irmão, que benção. Eu quero, nesta hora, pedir para você abrir comigo a palavra de Deus em Josué. Josué capítulo 10. É sobre um texto de Gibeão, sitiada por 5 reis. A cidade gibeonita, sitiada por 5 reis. É nesse contexto aqui que nós vamos tratar. Mas a nossa temática fala da nossa vitória que vem de Deus. A minha vitória, a tua vitória vem de Deus. A guerra nunca é nossa. Então entregue os seus dilemas e enfrentamentos ao Senhor, porque a guerra nunca é nossa. Leiamos. Eu quero ler com você os versículos 12. Nós vamos tratar todo o capítulo, mas o 12 até o 15, para a gente começar a conversar. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? Livro dos justos aqui, livros esses que existiam, que eram atas declarando vitórias. Assim como o livro dos reis, que não era o primeiro livro dos reis, mas livro de reis, de vitória dos seus reis, anais de sua época. O sol, pois, se deteve no meio do céu. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou. Olha que linguagem linda. E não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Tendo o Senhor atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gigal. Ore comigo. Senhor, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Em primeiro momento, por que o sol para? E quando você lê em primeiro momento e não lê os versículos 14, não lê o verso 14, a gente fica sem entender por que o sol para. E o texto vai dizer no versículo 14 que o Senhor assim atendido a voz de um homem. Atendido a voz de um homem. Josué ora e o sol para. Olha que fantástico aspecto de oração, o meio de graça que o Senhor estabelecera. Josué precisava enfrentar os inimigos e ter vitória.
sabendo que, ou sabidos que a vitória vem do Senhor, era necessário que o Senhor estabelecesse em meio à batalha o seu poder. Porque havia 5 reis enfrentando um povo chamado Gibeão. Havia 5 reis unidos, 5 nações unidas no enfrentamento de um só povo. E os gibeonitas, eles pedem socorro, pedem ajuda a Josué. E dentro desse aspecto nós vamos conhecer um pouquinho mais agorinha. Nós vamos perceber que Josué ora ao Senhor para que a sua vitória seja garantida. E ele faz um pedido inusitado: Senhor, faz o sol parar. E o Senhor atende um homem. Como entender isso? Ele mexe na criação, ele mexe na natureza. O poder da oração, na verdade, a oração move o braço poderoso de Deus, como diz Hernandes Dias Lopes. Como ele diz que, olha, a oração não é poderosa em si mesmo, mas você está clamando ao Todo-Poderoso. E a oração move o braço poderoso de Deus. Josué se usou desse meio de graça. Mas que necessidade é para que o sol pare? Vamos entender? O sol é o aspecto de dia. Israel não sabia lidar com a noite. Israel não sabia lidar com noite no aspecto de batalha. Israel não sabia enfrentar inimigos no meio da noite. Então Josué percebe que o dia está se findando. Logo o sol vai baixar. Logo o pôr do sol acontece, o crepúsculo começa a acontecer e a noite invade, a noite chega de forma sorrateira e Israel não sabe lidar com a batalha durante a noite. E uma estratégia de guerra que Josué compreende no meio de Israel, sendo um líder de Israel, sendo um tipo de general de Israel, aquele que está à frente, ele entende que Israel não sabe lidar com a batalha à noite. Josué tem isso em mente. E ele faz esse pedido inusitado para que o sol pare. Qual é o seu pedido inusitado? Qual é o seu pedido a Deus diante dos seus enfrentamentos? Você precisa de vitória, a vitória precisa ser bem-sucedida. Você precisa que Deus coloque a mão nos seus enfrentamentos. Qual o seu pedido para Deus? Que tipo de pedido você tem feito? Meu irmão, não se esqueça que Ele tudo pode fazer. Até mesmo para os astros. Aquele que decretou o decurso do dia, aquele que disse, olha, sol, você nasce, você se põe, o processo de translação da Terra, a Terra girando no seu próprio eixo, o processo de rotação, dentro desse aspecto das estações, dentro desse aspecto de dia e noite, Deus estabeleceu uma ordem para o universo e só Ele pode quebrar essa ordem ou só Ele pode colocar um ponto ou mudar qualquer coisa na ordem estabelecida que Ele dera ao universo. E ao pedido de um homem, ele quebra as leis que ele mesmo estabeleceu, porque ele é o dono da criação, ele é o dono das leis, ele é o dono daquilo que ele estabelecera. E dentro desse aspecto, o pedido de um homem, Deus atende. Que Deus é esse? Um Deus gracioso, transcendente. Como não ficar encantado e maravilhado com esse Deus? Eu quero compreender com você, caminhar um pouquinho mais, para falar com você quem é os gibeonitas. Porque nós temos algumas coisas para tratar aqui também. Os gibeonitas é aquele povo que morava bem perto de Israel. E a ordem de Deus para Israel foi que eles deveriam conquistar todos os povos.
e não se associar a eles. Mas os gibeonitas ficaram com medo. Ficaram com medo porque viram Israel vencendo guerras, batalhas, conquistando os povos. Eles tiveram uma ideia para lubridiar Josué. Eles botaram pão emborolado ou pão com mofo nas suas sacolas. Eles colocaram comidas azedas em suas sacolas de viagem. Eles deixaram seus pés cinzas, empoeirados, e entraram em Israel dizendo que era de uma terra longínqua, que era de uma terra distante, e que queria fazer aliança com Israel. E o texto vai dizer que Josué não consultou ao Senhor e fez aliança com esse povo. Fez aliança com um vizinho, onde Deus disse para não fazer aliança. Esses são os gibeonitas, mas como ele já tinha dado a palavra, eles não poderiam ferir mais os gibeonitas. Então os gibeonitas ficaram sob o seu domínio, sendo então, morando, na verdade, tendo entrada a Israel, sendo cortadores de lenha para Israel. E agora é parte com Israel. Mas, ou dentro desse aspecto, ou desse contexto, eu quero voltar com você ao versículo 1. Tendo Adonisedeque, o rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais. A cidade grande, cidade real, estava com medo de Israel. E agora, o rei de Jerusalém, da época, Adonisedeque, estava com medo de Gibeão. Percebe esse processo? Os gibeonitas, com medo de Israel, faz aliança, engana Josué e faz aliança com Josué, sendo vizinho. Agora Adonisedeque percebe que Gibeão tem aliança com Josué, com o povo de Israel, teme e agora convida mais 5 reis para invadir Gibeão. Os gibeonitas agora pedem socorro a Josué. E nesse contexto, 5 reis contra 2 nações, contra a nação de Israel e contra a cidade de Gibeão. E, na verdade, quem está à frente disso não é nem o povo gibeonita, eles estão recebendo proteção. Então, são 5 reis contra uma nação. 5 reis contra 5 nações contra uma única nação. Será que isso é um problema? Será que isso é um problema? Vamos ver que cidades são essas, antes de responder essa pergunta. Enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. E, versículo 5, ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus. Juntaram esses 5, que foi o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. 5 nações contra uma. E Josué então socorre os gibeonitas, mesmo os gibeonitas sendo traiçoeiros com ele, sendo um povo que enganou para ter aliança. Mas sabe qual foi o erro de Josué? Quando ele fez aliança com os gibeonitas, é porque ele não consultou ao Senhor. E se deu mal. Eu preciso consultar ao Senhor, você precisa consultar ao Senhor, você precisa perguntar ao Senhor se de fato as coisas sucederão assim, ou se de fato o Senhor quer que isso aconteça, ou se de fato a coisa deve permanecer, ou se você deve se retirar. Isso precisa ser feito. Em todos os aspectos, consulte ao Senhor, não deixe de consultá-lo. O Senhor é o Deus que sabe do nosso futuro, sabe ainda do que é aquilo que ainda nem aconteceu. O Senhor tem o nosso futuro nas mãos. Então consulte ao Senhor. Josué, como um grande líder, um líder conquistador, deveria conquistar a própria terra do Gibeão, mas foi enganado.
e foi enganado porque não consultou ao Senhor. Mas nós estamos tratando aqui, de uma temática que fala que a nossa vitória vem de Deus. Confira comigo o versículo 10. O versículo 10 de Josué, o versículo 11 de Josué 10. Olha o que diz o versículo 11, no aspecto que a nossa vitória vem de Deus. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos a espadas pelos filhos de Israel. Deus matou mais do que os próprios filhos de Israel. Deus estava à frente de batalha, Deus estava defendendo o seu povo. 5 nações contra uma, mas Deus é maior do que qualquer nação poderosa ou qualquer cidade fortificada. Deus fez cair pedras sobre os exércitos. Mais matou Deus com pedras do que o exército de Josué. Como entender esse negócio? Entendo que a guerra nunca é nossa. Dá uma olhadinha ainda sobre o aspecto da vitória que vem de Deus, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão e a tua lua no vale de Aijalon. O sol parou a pedido de um homem. É esse Deus que servimos. A minha vitória vem do Senhor, a sua vitória vem do Senhor. Confira comigo o versículo 42. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Todo o capítulo é uma construção exata da vitória de Deus contra qualquer povo inimigo. Esse é um exercício para você. Depois leia todo o capítulo. A vitória de Deus, não a vitória de Josué. Não a vitória de Israel, a vitória de Deus. A minha vitória vem do Senhor, é o Senhor e para o Senhor. Que Deus assim te abençoe. Confie nele. Você já é vitorioso, porque ele garantiu a sua vitória. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado porque a minha vitória não vem de mim mesmo. Obrigado porque o Senhor é que garante a vitória ao seu povo. Se dependesse de mim, eu não venceria. Mas eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor é a minha vitória. A minha vitória vem do Senhor. Obrigado, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões, e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever.
Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo.